Boa tarde, Dr. Áureo Paula, é um prazer termos esta conversa. Nós gostávamos de saber qual é a sua perspectiva sobre este novo tratamento de diabetes em doentes não obesos. Perfeito, Paulo. Em primeiro lugar, o diabetes é uma doença extremamente prevalente, né? Exato. E nós estamos conversando sobre uma doença de alcance mundial e que é, nesse momento, considerado praticamente uma epidemia em nível mundial. Então, em primeiro lugar, é uma doença que tem grande impacto em termos de prevalência, ela tem um grande impacto em termos de saúde, na verdade é um problema de saúde pública, e em terceiro lugar, é uma doença que tem um grande impacto também econômico não só sobre essas pessoas especificamente afetadas, mas na sua família e num contexto geral, ela também tem um grande impacto econômico, né? Do nosso lado, o que nós conscientizamos é que o tratamento clínico, ele deixa uma brecha muito grande e, por conseguinte, existe uma possibilidade de que uma outra ferramenta seja oferecida aos nossos pacientes para tratá-los. Nomeadamente, desculpe interromper, estamos a falar numa hipótese de cura. Exatamente. E não num controle da doença. Exatamente. Então, a cirurgia para tratamento do diabetes, ela tem a proposta de ser uma alternativa de tratamento para resolução ou remissão da doença, independentemente de peso. Isso é importante salientar sempre, né, que o foco é o tratamento do diabetes. A questão peso é uma questão secundária. Alguns pacientes precisam perder peso, outros pacientes não precisam perder peso. Quer dizer, o foco é tratar a doença e atingir a sua remissão. A remissão da doença significa basicamente, para um público leigo de uma forma geral, ficar livre das medicações. Um outro aspecto importante é que essa doença, ela sempre vem, ou na maioria, extrema maioria dos pacientes, ela vem acompanhada de outras doenças. Então a cirurgia também propõe tratar num pacote só essas outras doenças ou essas outras complicações associadas ao diabetes. Colocando número, Dr. Paulo, eu poderia dizer que os índices de remissão do diabetes no atual momento, eles estão oscilando entre 85% até 92% dos pacientes. O controle da hipertensão arterial, que é a segunda maior prevalência, está em torno também de 90%. O colesterol elevado, ele consegue ter completa remissão e completa resolução em aproximadamente 95% dos pacientes. Então, é um procedimento que tenta ser uma alternativa de tratamento de uma maneira mais global. E é uma técnica complexa de se realizar? Ou... A técnica por si só, ela é realizada na enorme maioria das vezes por via laparoscópica. Por via laparoscópica, ela implica em menos agressão. Os pacientes diabéticos são pacientes extremamente suscetíveis a problema, então quanto menos agressão, melhor. A técnica por si só é uma técnica complexa, é uma técnica de difícil performance. É óbvio que nada impede que um dado paciente possa ser operado à moda antiga, à moda de corte, usando a cirurgia aberta. Mas a laparoscopia tem muitas claras vantagens, porque vai permitir que ele rapidamente retorne à vida normal, por assim dizer. Exatamente. Se tem alguém ou um grupo de pacientes que são ou que têm benefícios com a abordagem laparoscópica, esse grupo de pacientes são os diabéticos. E um aspecto importante também a considerar é qual é a demora entre a cirurgia e a resolução da doença, ou a remissão da doença. A remissão da doença após a cirurgia, ela varia desde imediatamente até 2 anos. A enorme maioria dos pacientes adquirem remissão nos primeiros 6 meses. Portanto, às vezes o doente já sai do hospital já com um quadro metabólico, por assim dizer, muitas vezes muito bem controlado ou resolvido mesmo. Nós temos esse número já bem maduro, né? Aproximadamente 60%, 65% dos pacientes entram em remissão já imediatamente após a cirurgia. O que é ótimo, não é? O que é ótimo. É claro que existe Dr. Paulo, existe um período de adaptação. Imagine um paciente que está aí há 15 anos com diabetes. Ele está há anos e anos com os seus níveis de glicose sempre muito altos.
Esse paciente, quando ele entra em remissão e ele literalmente cura do diabetes muito rápido, existe uma fase de adaptação daquele organismo a uma nova realidade de normalidade. Né? E estamos a falar diabetes tipo 2. Sempre diabetes tipo 2. Estamos a falar no tipo 1. Exatamente. Isso é importante que seja enfatizado. O procedimento ele não se presta a todos os pacientes. Em primeiro lugar, somente para o grupo de pacientes com diabetes do tipo 2. Em segundo lugar, existem critérios de indicação. Então, um profissional especializado na área é necessário sempre, normalmente o endocrinologista, normalmente o cirurgião, ele vai criar os critérios para que aquele paciente possa ser um candidato ao procedimento. Ou seja, nem todos podem se fazer. O ideal é estar referenciado a um centro multidisciplinar de tratamento destas patologias. Na verdade, esses pacientes diabéticos, eles já vêm sendo tratados por vários profissionais. Pelo menos a nossa realidade no Brasil é de que um paciente diabético, em geral, ele tem pelo menos 3 médicos, né? Sim. Então, ele já é um paciente cuidado de forma multidisciplinar. O cirurgião, quando ele entra, ele é mais um a fazer parte dessa equipe. Mais uma ferramenta para o tratamento. Exatamente, uma ferramenta para o tratamento. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.